tem mais gente na linha. Ex-ministro, ex-candidato à presidência, ex-governador Ciro Gomes está na linha com a gente. Seja bem-vindo ao Timeline. Bom dia. Bom dia, Kelly. Um forte abraço a você e a toda a gente querida do Rio Grande que está na nossa Rádio Gaúcha. Ciro... Aliás, um abraço também para o Luciano e para o Davi, que eu acho que são os seus companheiros hoje aí na bancada. Que estão aqui com a gente. Eu vou lhe chamar pelo nome, a liturgia eu sei que seria pelo... Mas eu vou chamar pelo nome. Não, eu prefiro. Pode ser porque não tem o cargo hoje, né? Eu vou lhe chamar pelo nome. Eu estava antes, no começo do programa, avaliando essa crise, e me parece, assim, que a gente também tem que ter um pouco de discernimento, de não ser... Talvez não tenha tanta ingenuidade quanto se imagine, talvez não tenha tanto essa coisa teatral, essa coisa visceral aí, talvez esconda algo muito calculado do presidente de enfraquecer o PSL para tentar, implodir o partido, do qual ele não quer mais fazer parte, quer criar o dele, quer enfraquecer instituições no sentido de fazer um outro tipo de política dentro do Congresso, né? Não com partidos, talvez com pessoas. Qual é a tua leitura, Ciro, até pela relação, pelo tanto que tu acompanha de política, sobre essa crise do PSL? Veja, a tua opinião inteligente e prudente é o que se recomenda. Isso não elimina a vulgaridade com que uma estratégia urdida pelo Bolsonaro está em andamento. Porque é bom que a gente saiba que isso chega no Jornal Nacional, chega nas rádios de grande audiência como a Gaúcha, explode aí no ônibus, explode nas feiras, nos templos, então onde o povo está ouvindo rádio, não é? Em cima de um povo que está com 14 milhões de pessoas desempregadas, né? 38 milhões de pessoas empurradas para viver de bico, sem nenhuma proteção na informalidade, 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados com o nome sujo no SPC, e eles esperam que a política produza alguma equação, algum jeito, alguma esperança, algum rumo para mudar isso. E olham para o estamento político e que assiste a essa briga de louco com bandido, parecendo uma briga de foice no escuro, não é? Que de fato desrespeita o sofrimento e o tamanho da crise brasileira. Agora, tu tem razão. O que é que o Bolsonaro tem? Ele tem informação privilegiada de que o Ministério Público e a Polícia Federal já apanharam grandes fraudes do PSL. Ele está produzindo, ao modo vulgar de ser, sem um operador, porque ele é uma pessoa muito despreparada e sem segundos, é uma pessoa sem gente de confiança ao lado dele. Então ele próprio opera essas maluquices, mas a intenção dele é passar para o cidadão brasileiro que ele é uma pessoa que está em antagonismo com aquilo que é ele próprio. As práticas podres, corruptas do PSL, e que ele praticou também na campanha e foi delas o melhor beneficiário. Isso, sem dúvida nenhuma, é o que está acontecendo no Brasil. E o pano de fundo é dinheiro. Seja esses malucos de Brasília, de costas para o povo brasileiro, criaram um fundo eleitoral e um fundo partidário que, para o PSL, um partido sem nenhuma tradição, que aumenta explosivamente e vira a maior bancada na Câmara Federal apenas por conta da eleição do Bolsonaro, esses camaradas vão ter 728 milhões de reais daqui até as eleições de 2022. E isso é o que está em disputa por essa quadrilha. Davi, por favor. O senhor participou de eventos importantes do Brasil, né? Eu acho que talvez o principal deles, o Plano Real, lá nos anos 90, né? Mas a partir disso, não houve, digamos assim, uma forma de dar sequência àquilo tudo que aconteceu, porque muito de bom que aconteceu de estabilidade no Brasil se deve àquele Plano Real, né? Mas aos poucos essas coisas boas que havia, que a gente sentia que o Brasil podia ter, elas foram se perdendo, né? Como é que se pode colocar o Brasil de novo numa perspectiva positiva? Olha, Luciano, nós precisamos tentar ajudar o povo a acreditar que o salvador da pátria não existe. Que essa coisa de culto à personalidade, de 206 milhões de brasileiros depender do fulano, da Beltrana, para resolver o problema, isso daí é um grosseiro equívoco que só cai nisso, nesses equívocos de ódio, de transformar a política numa busca personalista de ódios e amores e paixões, e isso não permite a gente usar a principal ferramenta, que é a inteligência. Né, apostar na inteligência do povo, usar uma participação do empreendedor brasileiro, o empresariado brasileiro, que é muito dinâmico, usar uma universidade que hoje está completamente demitida de ajudar no esforço de compreensão do Brasil.
E aí eu te digo, o que aconteceu com o Brasil é que o Plano Real, que eu ajudei a fazer, ele não era um projeto de desenvolvimento para o Brasil. Ele era uma resposta ao drama da inflação e a criação de uma moeda, não é que fosse a premissa da gente organizar o projeto de desenvolvimento. Mas o passo de conquistar a estabilidade contra anos de inflação gerou tanta popularidade que o Fernando Henrique resolveu, né, levar o doente para o baile funk, quando a gente precisava levar o doente sem febre para uma cirurgia. E isso é o que aconteceu. O Brasil hoje está sem projeto. Hoje ninguém é capaz de dizer para onde nós estamos indo. E o cenário internacional criou um constrangimento muito violento. Não é possível a nenhum país do mundo conviver com o quadro internacional sem uma guia de uma política econômica comprometida com a produção. No Brasil, os momentos de maior popularidade presidencial são aqueles momentos em que o presidente estimula o consumo. Então, a gente estimula o consumo e não estimula a produção. O que acontece? Quando o consumo sobe, o Brasil importa tanto que quebra. Isso aconteceu lá atrás com o Fernando Henrique, aconteceu recentemente com a Dilma. Então, no primeiro momento do real, expandiu o consumo, o Brasil não produziu o suficiente, quebrou. E o Lula expandiu o consumo e o crédito pesadamente, e em seguida o Brasil quebrou com a Dilma. O mesmo partido quebra o Brasil duas vezes, o PSDB, e o mesmo partido, o PT, quebra o Brasil também uma vez. É preciso substituir essa lógica por uma lógica de produção. E aí veja o número, o Brasil fechou, nos últimos 4 anos, 613 mil indústrias. E por quê? Porque o juro é insuportavelmente alto, porque o investimento público está colapsado, porque o consumo das famílias está colapsado pelo desemprego, pela informalidade, pelo colapso do crédito, porque o investimento empresarial está colapsado pelo maior endividamento da história, que não é brincadeira, 30 anos de juros exorbitantemente altos. Hoje o empresariado brasileiro deve 1 trilhão e 400 bilhões de reais, parte grande disso está vencido. Governador... 5 milhões e 500 mil empresas, desculpa, só mais um número, 5 milhões e 500 mil pequenas empresas estão inadimplentes. Ou seja, se a gente não botar um governo para cuidar disto, não tem saída. Governador, é muito claro sempre, o senhor é muito claro nas suas falas, sempre. O senhor tem números, o senhor tem ideias, sempre muito claro. Por que que o povo brasileiro não entendeu isso do senhor e por que que o Bolsonaro foi eleito? O Bolsonaro foi eleito porque era o candidato que teve a dispudor e o descompromisso com a verdade de significar o antipetismo, que era o instrumento mais, que era a corrente de opinião mais forte nas eleições passadas. É só a gente imaginar, o povo gaúcho é o povo mais politizado do Brasil. E o povo gaúcho deu 70% dos votos ao Bolsonaro. Por quê? Porque a crise econômica produzida pelo PT, e em cima dessa crise econômica sem precedente, a pior década em matéria de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos. Em cima dessa crise econômica, há notícias generalizadas da roubalheira e da corrupção e do privilégio. Então eu fui identificado como uma pessoa séria, preparada, eventualmente, algumas pessoas generosamente dizem isso de mim, eu apresento as propostas, os números, mas eu era visto como um aliado do PT. E então eu fui deixado de lado. E o senhor é esse aliado do PT? Isso é esse aliado? Eu fui, né? Eu fui. Agora, com essa burocracia corrompida do PT, se eu não denuncio agora, eu sou cúmplice. Eu sou homem sério. Tenho 40 anos de vida pública, nunca respondi o inquérito, nem sequer para ser absolvido. O senhor acha que o presidente Lula é um preso político, por exemplo, para falar da grande figura Claro do PT? que não. Olha, nós somos aqui vizinho do Uruguai. No Uruguai tem um grande estadista, talvez o maior estadista sul-americano, embora seja de um país muito pequeno, que é o Uruguai, que é o Pepe Mujica. O Pepe Mujica foi preso, nunca vi um juiz na frente dele, nunca vi um promotor, nunca pôde sequer ser visitado pela família, foi escondido dentro de um silo de uma fazenda por mais de 2 anos, incomunicável. Não podia nem tomar banho, quanto mais receber visita íntima. Se você chamar isso de preso político, você não pode chamar o Lula de preso político. O Lula cometeu erros gravíssimos, como qualquer pessoa tem direito a um julgamento justo, severo, equilibrado, e não teve. Mas daí a chamar o Lula de preso político é um escárnio com aqueles que realmente foram presos políticos no Brasil e no mundo. Luciano Huck está pintando como um candidato. Entra aquela novidade brasileira, né? Que, aliás, era uma novidade que o próprio presidente Bolsonaro vendia durante as eleições, né? Apesar de ser um deputado por bastante tempo, né? A gente acabou de ouvir um deputado aqui, o deputado Bibo Nunes, dizendo que o PSL era a nova política brasileira e agora ele está implodindo de uma maneira. Pergunto para o senhor se o Luciano Huck seria uma saída, se o brasileiro enxergaria em Luciano Huck uma alternativa. Olha, pode até ser que enxergue, mas eu pergunto ao gaúcho que está me ouvindo agora, você entregaria, meu irmão, seu filho com uma crise de apendicite para um mágico extraordinário de circo?
Eu acho uma coisa muito especial você chegar num circo e ver um mágico esconder as coisas, fazer aqueles truques mirabolantes, eu bato muita palma para aquilo. E eu admiro muito o mágico. Mas daí eu pegar meu filho com apendicite e entregar para ele fazer uma cirurgia, eu considero uma irresponsabilidade. Então, o Luciano Huck, experiência anterior no setor público, nenhuma. Nós vamos entregar o país no olho da pior crise econômica e social da história, porque ele é um grande animador de auditório, é uma pessoa, enfim. Mas é um cara da direita, é um cara conservador, um cara que vê pobre como objeto de animação da caridade individual dele. Se isso for a solução que o povo brasileiro quer, meu Deus, a gente tem que aceitar porque a gente é democrata. Mas, francamente, eu acho que isso aí seria a morte derradeira do país. O senhor o senhor sempre se colocou, digamos assim, no espectro político mais à esquerda, né? Mas não é hoje no Brasil a parte da política, digamos assim, que tem mais votos da população. A gente sabe disso, né? O Lula mesmo, quando para vencer um segundo turno, né? Para vencer um segundo turno hoje é difícil a gente enxergar isso. Precisa pelo menos caminhar para o centro-direita, né? O senhor faria isso? O senhor teria essa possibilidade, essa capacidade de se aliar com outros espectros da vida política? Isso. Escuta aqui, Davi. Eu fui ministro da Fazenda do Brasil. O Brasil cresceu 5% comigo, o desemprego caiu para 4%. O Brasil teve o maior superávit primário da história na minha mão. Eu sou ex-governador do Ceará, faz 30 anos que no Ceará não se ouve falar em atraso de funcionalismo público. Nós estamos expandindo as políticas públicas do Ceará, temos a melhor educação pública do Brasil, a melhor rede pública de saúde do Brasil. O estado do Ceará está se industrializando e eu aqui treinei, preparei e comecei, né, essa nova geração que está governando o Ceará, todo mundo ligado a mim. Esse negócio de adjetivo, isso aí quem foi é mais uma corrupção da burocracia do PT. Porque se dá lucro para banco e destruir a produção é ser de esquerda, eu francamente não sou de esquerda. Ou seja, vamos ser práticos, nós temos que construir um projeto que responda ao problema da produção e do trabalho. Agora, qual é a minha visão sobre as coisas do mundo? É que o Brasil e o mundo têm que criar oportunidade para superar a desigualdade, a miséria e a pobreza. A minha formação cristã, o meu espírito público não me permite acordar de manhã e imaginar que tem milhões de pessoas passando fome e que eu não tenho nada com isso. Para mim, isso é um imperativo moral de vida. Agora, se as pessoas acham que o egoísmo, que cada um que for podre que se quebre, vote lá do outro lado. Isso eu compreendo e respeito profundamente. Estou vindo ao Rio Grande do Sul uma vez por mês. Por quê? Porque aposto na inteligência do povo. Se eu for escolhido, muito bem. Se eu não for escolhido, eu faço aquilo que o povo me mandou fazer. Oposição. Tabata Amaral deve ser expulsa do PDT? Olha, eu não quero mais falar sobre esse assunto, não. Ela mesmo já anunciou que vai sair. Porque me dói muito, eu que recrutei, eu apostei tudo nela e tal, e de repente a menina chega lá e vai votar contra os trabalhadores, sendo filiada ao Partido Trabalhista que criou o sistema público de previdência social no Brasil para atender aos seus senhores do sistema financeiro. Isso é uma decepção muito amarga. Mas eu sou treinado, eu não vivo me coçando com ferida, olhando para trás, não, olho para frente, que ela seja feliz. O senhor se arrepende de ter levado ela para o... Não, meu papel é dar oportunidade. A quantos jovens eu puder dar oportunidade, eu vou dar. Aí eu acerto 90 e perco 1, é uma taxa pequena. Perfeito. Ex-governador Ciro Gomes, obrigado pelo carinho de nos atender novamente. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Obrigado pela Bom oportunidade. trabalho. Boa estadia aqui. Um abraço. Abraço.